Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Leonardo, estamos aqui mais um dia, para trazermos a vocês a palavra do Senhor e para que nós possamos, nos aprofundar, nas vontades do Senhor através da palavra dele. E antes de irmos para esta palavra, peço que vocês dêem um like no meu canal. Amém? Não esqueça de dar o like. Vou dar um minutinho para vocês e também não esqueçam de se inscrever no nosso canal para ajudar a divulgar a palavra do Senhor. Amém? Para que a palavra do Senhor ela cresça nos nossos corações diariamente. Amém? Então, a palavra que vamos falar hoje é sobre a consequência dos nossos corações estarem distantes de Deus e que nós não devemos vender os nossos corações, os nossos propósitos a este mundo. Amém? Nós devemos deixar com que a solução para o nosso coração, a solução para a nossa vida, para os nossos problemas, seja Deus, não o mundo. Amém? E então eu chamo vocês a lerem comigo Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 1. E vai falar assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos eleitos, que nos vossos membros guerreiam? Vocês cobiçam e não têm nada. Vocês são invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais. Nossa, um minutinho, eu virei o vídeo aqui para mim tentar virar a folha, porque eu estou só no celular normal aqui, tá bom, pessoal? E nada tendes, porque vocês não pedem. Pedir e não recebeis, porque pedem mal, para gastardes com os vossos próprios deleites. Aí o Senhor ele vai nos lembrar assim, no versículo 4: adúlteros e adúlteras, não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo é inimigo de Deus. Ou cuidai-vos em vão do que diz a Escritura: o Espírito que habita em vós, ele tem ciúmes. Antes da maior graça, portanto, diz Deus: resiste aos soberbos e dá, porém, graça aos humildes. Sujeitem a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai-vos as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purifiquem os seus corações. Cheguem a Deus com o coração quebrantado, com o coração angustiado, quando pedirem algo para Deus. Sintam as vossas misérias, os vossos vazios, e lamentai, chorai, converta o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante ao Senhor, e Ele vos exaltará. Amém? E o Senhor ele nos lembra, através do apóstolo Tiago, que há um só legislador, um só juiz que pode salvar e destruir. Só Deus ele pode salvar nossa vida e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outros? Agora no versículo 13 ao versículo 17, Tiago vai falar sobre a facilidade e os desejos
dos corações ambiciosos. Eis agora vós que disseis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Eu digo, porém, vocês não sabem o que acontecerá no seu amanhã. Porque a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco, por um tempo, e depois desaparece. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Ou seja, aquele que sabe o que deve fazer e não faz, comete pecado. Gente, o Senhor ele nos relembra na sua palavra que nós devemos chamar Ele com todo o nosso coração. O Senhor ele nos chama a nos humilharmos com todo o nosso coração a Ele. O Senhor ele nos chama a deixarmos de viver uma vida mundana para vivermos uma vida com Cristo. Viver uma vida com Cristo é renúncia. Viver uma vida com Cristo é sacrifício para este mundo, para que possamos viver com Cristo. Nós vemos que quantos homens da Bíblia para ser reis, para ser profetas, para serem até mesmo apóstolos, sofreram perseguições, adversidades, sofreram si próprio também, percas, mas ganharam ganhos maiores, que foi a presença de Deus, a intimidade com Deus. Nós vemos que, como a palavra diz, como o Tiago diz, vocês pedem, nada tem, porque vocês pedem tudo aquilo que está no seu próprio coração, tudo aquilo que é o desejo da própria carne, e não pedem o desejo de Deus para vocês. Ou seja, Tiago ele nos chama a pedir o que Deus deseja a nós, não o que nós desejamos a nós mesmos. Porque o que a gente deseja a nós mesmos é passageiro. Tiago não nos proíbe de pedirmos aquilo que nós necessitamos para a nossa carne, não. Mas ele nos leva a reconhecer que somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, filhos do juiz, filho de um legislador, de um governante, que sabe aquilo que o seu povo necessita, aquilo que o seu povo precisa. Nós devemos pedir como filhos, como um povo ao qual sabe e reconhece aquilo que necessita e precisa. A palavra fala em Oséias que o povo de Deus pereceu por falta de conhecimento. O povo hoje perece por falta de conhecimento. E os apóstolos de Jesus Cristo nos leva a vivermos do conhecimento de Deus. Paulo, que veio depois dos apóstolos que viveram com Cristo, nos leva a vivermos do conhecimento do Espírito Santo, de Jesus Cristo, porque Paulo não conviveu com Jesus. Paulo ele foi perseguidor de Jesus, então ele não conheceu as vontades de Jesus. Mas ele pela graça de Deus, pela graça do Senhor Jesus Cristo, teve um encontro com Jesus, ele aceitou Jesus em sua vida. Então nós como gentios, que um dia fomos gentios, se você é uma pessoa gentia, se você é uma pessoa que não busca Deus ainda, busca Deus, vale a pena, busca a vontade de Deus, vale a pena, porque Ele é a solução dos nossos problemas. Amém? Eu quero ler um resumo do que a minha Bíblia de Esboço diz. Irmãos, quero dizer para vocês que eu não gosto de ler a Bíblia de Esboço. Como eu falei, o meu entendimento da Bíblia, né? Agora eu vou falar o entendimento da Bíblia esboçada, que fala assim: Tiago aborda a corrupção do coração humano e a solução para este problema. Ou seja, então, qual é a solução para este problema? É nós purificarmos as nossas mãos, é nós purificarmos o nosso coração, chegarmos a Deus quebrantados. Nós devemos chegar a Deus como pequenos diante dele, para que ele nos possa fazer crescer,
Nós não devemos nos achar grande, porque o grande ele se torna soberbo. Nós devemos se tornar pequenos diante do Senhor. Pequeno se torna independente do Pai, independente de alguém. Quantos reinados, quantas pessoas poderosas e ricas caíram por causa da sua soberba. A palavra nos relata de Nabucodonosor chegou a ser tratado, a ser cuidado na selva como animal, porque ele se achou mais do que Deus. Nós vemos Pôncio Pilatos, Herodes lá. Herodes, ele se proclamou Deus, se proclamou Cristo, e ele morreu. Nós vemos homens desse novo tempo que tinham de tudo, mas no seu próprio interior estava vazio. Tinham de tudo na sua vida terrestre. Tinham coisas materiais, né? Tinham mulheres, tinham riquezas, tinham tudo que o mundo pode dar, tudo que a carne pode nos dar, nos presentear. Mas não tinha aquilo que Deus podia presentear a eles. Nós vemos que homens famosos como Elvis, né, tinha o mundo inteiro no seu país, né, pessoas de todo mundo vinham o ver pelo aquilo que ele cantava, pelo aquilo que ele dançava. Mas o Elvis não podia sair daquele país. Ele vivia debaixo de uma cadeia, debaixo de um controle. Quantos de nós vivemos debaixo de um controle, como marionetes deste mundo? Porque nós desejamos viver segundo as concupiscências da nossa própria carne. E toda ação, ela tem uma consequência. Se nós deixamos de seguir a Cristo, deixamos de seguir a Deus, Deus ele deixa de estar conosco. É a lei da semeadura. Deus ele nunca nos desamparou. Ele sempre está à espera daqueles que o buscam e o adoram em espírito e em verdade. Mas como a palavra nos disse, se virarem as costas para mim, eu virarei as costas para vós. Então nós devemos virar o nosso rosto frente a Deus. Devemos estar com o nosso rosto fixos ao Senhor. Quanto de nós deixamos de buscar a Deus porque olhamos os problemas das pessoas ao redor? Quanto de nós deixamos de buscar nossa solução em Deus porque não vemos a solução na vida da outra pessoa? Meus irmãos, a nossa solução não está no que nós vemos. A nossa solução está no que nós cremos. Eu sou a prova de que nasci com hidrocefalia. A minha mãe não via minha cura. Os médicos não viam minha cura. Mas Deus, ele me sarou. E o mesmo Deus que me sarou, ele pode sarar você também. O mesmo Deus que ressuscitou ao seu Filho Jesus Cristo, ele pode ressuscitar você também. Mas se você andar segundo os desejos do próprio coração, você não entenderá os planos de Deus para você. Nada vai fazer sentido para você. Então eu te recomendo hoje, deixa Deus fazer parte dos propósitos da sua vida. Deixa Deus ser a principal coisa da sua vida. Porque sem Ele, a palavra nos diz, nada podereis fazer. Sem Jesus, não somos nada nem ninguém. Ele nos chama de geração eleita, filhos eleitos, cordeiros dele. Então nós devemos reter as palavras do Senhor em nossa vida, para não pecarmos. Muitos falam, nós somos pecadores, somos todos imperfeitos, nunca deixaremos de pecar. Irmãos, eu quero dizer para vocês, nós podemos deixar de pecar sim. Se nós retermos
Jesus Cristo em nossa vida. Retemos a palavra dele em nossa vida, porque a palavra fala em 1 João que Jesus, ele é a palavra, ele era a palavra e se fez carne, para nos mostrar que como ele venceu, nós também podemos vencer. Amém? E se você que deseja viver os propósitos, os princípios de Deus, se você deseja ser preenchido da graça do Senhor, você deseja com todo o seu coração se achegar a Deus, sair desta miséria da carne, sair desta miséria humana, deixa eu orar pela sua vida, você me permite? Feche seus olhos neste momento. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, eu oro, Pai, por este teu filho, por esta tua filha, Senhor. Pai querido, Pai amado, este teu filho, esta tua filha que tem andado desgarrado da tua presença, Pai. Pai querido, Pai amado, este teu filho, esta tua filha, Senhor. Ó Pai, que tem andado segundo os próprios desejos da sua carne, Pai, do seu coração. Mas ele ou ela deseja, Senhor Jesus, ó Pai, se voltar a Ti. Deseja, Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, deixar, Senhor, com que este vazio seja preenchido do Senhor, Pai. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero pedir então, no nome do mediador, legislador de nossas vidas, Deus, através do Senhor Jesus. Pai, faça parte da vida desta pessoa, Senhor. Pai, faça parte, Senhor Jesus, do coração desta pessoa, Pai. Supra tudo aquilo que esta pessoa necessita. Em nome do Senhor Jesus, que a Ti seja a honra, a glória e o louvor para todo sempre. Amém, graças a Deus, amém. Amanhã teremos mais vídeo, obrigado. E Jesus ama muito sua vida, eu amo sua vida, viu? Fica com Deus.